Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Vamos mostrar aqui como é que se desenha um croquis de uma perspectiva com um ponto de fuga. Temos um materialzinho básico aqui, uma lapiseirazinha 05 com grafite 2B, uma borrachinha macia, um lápis 6B que vai dar o acabamento final e um par de esquadros. Então vamos lá, primeira coisa, vamos achar o ponto central. Usamos um esquadro acoplado ao outro, porque eles não alcançam de lado a lado do papel. E aqui a gente vai conseguir então fazer diagonais. Uma diagonal num sentido, uma diagonal no outro. Vai marcar aqui o ponto do meio. Compreendido? Aqui eu tenho um ponto central. E a partir desse ponto central, vou colocar as medidas de uma parede de fundo. Então vamos achar aqui numa escala 1:25. Vou colocar com 3 metros. 1,5 metro vai estar ali bem ao meio. De 0 até 3, vou ter 3 metros aqui. Como é que eu vou fazer com que isso aqui fique paralelo? Fique certinho no papel, assim, usando os dois esquadros, um deslizando sobre o outro e apoiado na borda do papel. Isso aqui vai dar a mesma função de uma régua paralela. Eu tenho 3 metros então aqui de largura, e a altura dessa parede que eu vou desenhar aqui vai ser de 2,60, que é uma altura média. Então vou botar o 1,30 no meio, do 0 até 2,60. Agora, da mesma forma, eu apoio um esquadro no outro, vou traçar aqui e aqui. Então eu fiz um retângulo na escala de 1:25, 3 metros por 2,60 de altura, ok? Então a parede está feita. Agora, a partir do pontinho central, vou puxar linhas, sempre partindo dos vértices desse retângulo. Aqui do ponto central sai para lá, aqui do ponto central vai sair para cá. Quanto? Vou marcar agora. Vamos estipular aqui uma medida qualquer. Vou colocar aqui 2,80 metros, por exemplo. Poderia ser mais, poderia ser menos, mas 2,80 é uma medida boa. Vai caber perfeitamente o desenho no papel. 2,80 em cada uma dessas arestas. Vou unir os pontos. Unir os pontos aqui também nas laterais. Juntei aqui também. E aqui também. Pronto. Tem uma parede de fundo, uma parede lateral, outra parede lateral, um teto e um piso. Agora vou marcar nesse piso. Vou dividir em partes iguais. São 3 metros. Uma boa medida seria a cada 50 centímetros. 50 centímetros aqui, ali, no meio. Mais esse. Em cada um desses pontinhos aqui, eu puxo linhas. E vou marcando esse piso. Correto? Tenho linhas. Se fosse um piso de tábuas, por exemplo, já estaria pronto. Mas eu quero um piso de cerâmica. Eu vou passar uma diagonal nesse piso, de um ponto até aquele, ou poderia ser o contrário, desse até aquele. E aí eu vou marcar aonde essa diagonal corta essas linhas ali. Essas linhas cortadas, esses pontos, será exatamente onde eu terei
as horizontais aqui no piso. Assim. Como nosso equipamento aqui é um pouco limitado, tem que fazer uma parte e depois outra. Agora eu venho para esse outro lado e concluo essas linhas aqui. Visto? Então o que é que nós temos aqui? Um piso todo quadriculado de 50 por 50 cada um desses quadradinhos, sendo que os da frente aparecem muito maiores que o do fundo. Por quê? Porque é o efeito da perspectiva. Esses quadradinhos de 50 por 50 vão ser o gabarito para eu poder marcar as medidas aqui nesse espaço todo. Então, se eu quiser, por exemplo, marcar uma janela desse lado, desse ambiente, eu vou botar lá no fundo, lá nessa parede do fundo, que é o único lugar que está em verdadeira grandeza, que está, possibilita que eu coloque medidas com escala. 1,20 m é a altura regular de uma janela. Isso aqui, digamos, seja um quarto. 80 centímetros do piso até o início da janela, mais 1,20 m aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar as linhas do pontinho central. Aqui eu marquei a altura, e na largura dessa janela eu vou usar esses quadradinhos do piso como referência para marcar. Então o meio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui é o meio. Como ali é o meio, então eu vou pegar um quadradinho do meio para frente, um quadradinho do meio para trás. Daria 1 metro de janela. Uma janela pequena, mas isso é só um exemplo, né? Vou então colocar aqui já a largura da janela. E aqui eu puxo da linha de fuga lá do pontinho central. Tenho aqui então marcado o espaço de uma janela aqui. Pois nós vamos fazer isso aqui bem acabadinho. Se eu tiver uma porta aqui desse lado, do mesmo jeito que uma janela tem 2,10 metros de altura, a porta também tem. Então eu pego aqui que já tá marcada aqui a altura de 2,10. A altura da porta é essa aqui. Vou puxar lá do ponto de fuga e vou ter a altura da porta e a largura dessa porta. Um quadradinho tem 50, mas a porta tem mais. Eu vou pegar um quadradinho e meio, vai dar 75 centímetros, não é? Tá bom, para uma porta de quarto tá bom. Tá ali. Vou colocar aqui a largura dessa porta. Então isso ali fica sendo a esquadria dessa porta, ok? Se eu for colocar aqui um móvel, eu vou desenhar primeiro no chão esse móvel, sempre assim. Uma cama que eu vou colocar aqui, cama com 1,90 m seria a cama, uma cama de casal. Então vou marcar aqui bem no meio, com 1,90 m de largura. Então ela vai daqui até ali, e na profundidade 50, 1 metro, 1,5 m, 2. Eu faço a medida pelos quadradinhos de 50 centímetros.
50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, 2. Fechei aqui, ó. Esse aqui é o espaço da cama. Eu poderia até já apagar essas linhas de dentro e vou colocar a altura de uma cama, 50 centímetros. Vou marcar lá no fundo. Como eu disse, é o único lugar onde a gente pode colocar as medidas na escala. 50 centímetros. E aqui também vou subir uma linha vertical. Coincidiu com a linha do fundo do quarto aqui também. Mas eu vou puxar pelo ponto de fuga até aqui na frente, ó. Veio até aqui, esse ponto. Agora vou puxar passando pelo vértice lá. Veio até aqui. Vou juntar um ponto com outro, um lado a outro. E vou ter o tamanho. Vou tirar um pouco de linha aqui para poder enxergar melhor, né? Então, o móvel que eu desenhei primeiro aqui no chão, eu vou ter agora no espaço. Vai até lá no fundo. Aqui também vai até lá. Vai até lá. Ok? Essa é a cama. Aí nós começamos a colocar mais detalhes e vai ficando cada vez mais interessante. Mas o princípio da coisa é isso. Nosso croquis de perspectiva está aqui. Procuro usar sempre um lápis bem macio como esse 6B para esses acabamentos. Certo? Para começar é isso. Claro que vem muito mais coisas, a gente iria colocar cortina, iluminação, outros móveis e tudo mais, mas por hoje tá bom. O início de tudo é assim, perfeito?